E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é André Carmelito e nesse vídeo eu vou dar manutenção no motor de portão eletrônico, e eu vou mostrar como a gente faz para poder verificar, corrigir os problemas, tá bom pessoal? Peço que se inscreva no canal aí, dá o like, sempre tem vídeos sobre manutenção, telefonia, centrais telefônicas, vai me ajudar bastante, tá bom? Então o caso desse motor é o seguinte: o cliente falou que estava funcionando bem e de repente cheirou verniz e começou a sair fumaça. Parou de funcionar. Ele mesmo retirou, eu só fui e peguei com ele. E agora eu vou verificar na bancada para verificar quais são os problemas dele. Tá bom, pessoal? Então esse é o motor. Ele tem dois parafusinhos nas laterais aqui. E é só desparafusar, puxar a tampa. Já deixei frouxo. Primeira coisa, o que eu faço numa manutenção então? Faço uma inspeção visual. Então aqui nós temos o capacitor. Aqui os fins de curso, e aqui temos a placa, e esses fios aqui são os fios que vão para a bobina ou estator do motor. Então de cara aqui, ó, eu já posso perceber que o fusível tá estourado, tá todo chamuscado, já dá para perceber que estourou o fusível de cara. E visualmente perceba que não há mais nada de defeito em cima na parte superior da placa, a não ser o fusível. O varistor tá ok, ele está selecionado em 220. Então a primeira coisa que eu faço agora é tirar os parafusos, que são 3 também, e verificar, por exemplo, se foi só o fusível que está danificado. E retirando a placa eu consigo fazer uma inspeção visual. Então esse aqui é o lado inferior da placa, e dá para perceber também que ele não tem nada de defeito aparente, um componente estourado, trilhas, ou mesmo umidade, oxidação. Aí qual é o procedimento nesses casos? Agora é pegar um multímetro e começar a fazer medições a frio, que a gente chama, ou seja, com o sistema todo desenergizado. Então a primeira coisa que eu vou fazer é substituir esse fusível. É um fusível de 5 amperes. Não sei se está conseguindo ver aí, mas está ali. Fusível F5A 220 volts. Primeiro passo. Agora, antes de ligar na energia para fazer testes, então eu vou fazer os testes, como eu já falei, testes a frio, né? Ou seja, com ele todo desenergizado, para poder verificar se há algum problema de curto ou baixa isolação, tudo com o multímetro. Então, pessoal, o primeiro teste a frio que eu faço é medir a entrada AC, onde a gente energiza a placa. Nesse caso aqui é 220, então eu vou medir direto nesses burner em escala ohmica, certo? Perceba que ele está medindo 1.8K. Isso significa que não tem um curto aqui na entrada, que está dando uma resistência bem alta. Em relação à entrada do fusível, mesma medida. Saída do fusível, mesma medida. Então significa que já de cara eu não tenho mais um curto. Substitui o fusível, né? E significa que eu não tenho um curto aqui na entrada. Agora eu vou virar a placa e começar a medir por baixo nas trilhas. E o primário do transformador, o secundário, a retificação e o capacitor de filtro aqui, ver se há algum curto nesse setor da placa. A placa está virada aqui, então aqui é a entrada 220, aqui é um varistor que tem em paralelo, aqui já dá direto num dos terminais do transformador, no primário, que é o primário do transformador. Então um dos burner vem direto aqui, o outro passa pelo fusível, depois pela chavezinha de seleção aqui de 110 ou 220. Se eu selecionar aqui no jumper 110 volts, ele vai interligar com o center taper do primário do transformador. E se eu selecionar 220, ele vai no outro extremo. Então a primeira coisa que eu vou medir aqui é direto no transformador para ver o que ele está medindo em 220. E veja que está me dando 1.8K kΩ, mesmo da entrada. Quer dizer que não há um curto no primário. Em relação ao 110, 916, 920, oscilando um pouco, normal. E nos outros dois extremos aqui, da metade para o outro extremo, também 913. Agora eu vou fazer uma medida também ohmica aqui no secundário do transformador. Ele não pode dar curto. 16 ohms. Sempre o valor ohmico no secundário vai ser menor que do primário. Esses diodos aqui são a retificação. Eu vou mudar o multímetro para diodo e verificar a queda de tensão em cada um deles. O primeiro, 528 mV. O segundo, 526. O terceiro aqui da ponte retificadora, 530, e o quarto, 550. Eu estou medindo com ele na placa mesmo. Vou medir em paralelo com o capacitor de filtro da retificação. Ok.
Então, assim, ó, uma dica importante. Se algum desses componentes que a gente mede ele direto na placa der um valor errôneo ou a gente suspeitar deles, qualquer um que seja, obrigatoriamente nós devemos dessoldar da placa, remover e verificar as leituras fora, tanto com multímetro analógico ou digital, não importa. Mas se desconfiarmos de um diodo, um regulador, um capacitor, qualquer coisa, a gente tem que remover esse componente e testar fora da placa, para ter certeza. Então, como a placa não mostrou nenhum valor errado, nenhum valor fora do comum, eu vou verificar agora a frio a bobina, ou seja, um enrolamento. Vou remover eles da placa, porque está aqui os 3 fios, ó. Perceba que eles estão conectados na placa ainda, e eu vou remover e vou fazer o teste ômico dessa bobina. Já estão aqui fora. O comum é o amarelo e o vermelho e preto são as bobinas 1 e 2. Eu vou deixar o multímetro fixo, uma das ponteiras aqui no amarelo, com a garrinha de jacaré. E esse aqui eu vou deixar de lado. Com a outra ponteira eu vou encostar uma vez em cada uma das bobinas na escala ômica de resistência e vou verificar as medidas. Verificar primeiro em relação à vermelha aqui. E perceba que está dando 57,9 ohms. Já é uma medida estranha. Eu vou medir em relação ao preto agora, que é o extremo da outra bobina. 46,2. Já deu diferença. Porque esse valor tem que ser aproximadamente igual. Então, se por exemplo, esse aqui deu 46,1 ali, o outro teria que dar muito próximo. Tipo 45, 46,7, 47. E perceba que não é isso que está acontecendo. Se eu voltar aqui, ó, ele vai dar 57, 58, tá muito defasado esse valor ômico. Agora eu vou medir entre esses dois extremos aqui. Tirar a ponteira que está no amarelo, vou pôr aqui no cabo preto, já está. E agora eu vou medir em relação ao vermelho. Ele teria que dar a soma das duas medidas. E perceba que deu 50 ohms. Então, sem sombra de dúvida, essa bobina está com defeito. Eu tenho um vídeo ali que eu mostro como a gente mede as bobinas com o multímetro. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Então, eu vou fazer o seguinte. Para desencargo de consciência agora, eu vou verificar o valor da capacitância desse capacitor aqui, que é de 12 microfarad. E depois eu vou alimentar esse motor só para a gente ver. Mas sem sombra de dúvida, essa bobina está com problema. Já liguei o capacitor aqui, a gente não pode interferir, por isso essas garrinhas de jacaré são tão práticas, a gente liga em paralelo com o capacitor. E o multímetro está nos dando 12,48, 12,50 microfarads, está coerente, está bom o capacitor. Eu vou ligar o capacitor na placa novamente. E vou ligar um cabo para energizar essa placa e vou deixar as bobinas desligadas por enquanto. Agora eu vou energizar a placa, sem o motor. O LED aqui indicando a operação normal, isso indica que não afetou o microcontrolador dela, está ok a placa. Eu vou cadastrar um controle para teste agora. Fecho o Jumper Prog, pressiono o botão do controle e a tecla gravar. Ok, agora eu vou fazer um teste só com a placa. Instalou o relé, desinstalou. Agora verifico o fim de curso. Novamente vou acionar. Significa que a placa está operando normalmente, não é problema na placa realmente. Deve ter aberto o fusível quando a bobina avariou. Agora sim eu vou desenergizar e ligar os fios da bobina e fazer um teste agora para ver o que acontece. O comum é o primeiro. E aqui tanto faz para teste aqui, abertura ou fechamento. Vermelho, agora o preto. Agora vou energizar. Só lembrando que isso tem que tomar muito cuidado, certo? Porque é perigoso, a energia elétrica está energizado. Agora eu vou acionar o controle para ver o que acontece. Vou acionar agora então. E perceba que ele só roncou e explodiu o fusível. Então, sem sombras de dúvida, essa bobina já era, está condenada. Eu vou abrir agora ele e vou tirar essa bobina para a gente verificar se fisicamente há algum problema nela. Primeiro, lembrando que temos que desenergizar essa placa, certo? Já tirei a tampa dele aqui. Perceba que ele tá estranha a bobina. Um pó cinza. Agora eu vou remover ela completamente daqui. Beleza. Agora eu vou retirar o rotor. A princípio não há nada de errado com o rotor. Os rolamentos estão ok. Livre. Agora aqui a bobina. Olha só. Chamuscada ali. Torrou. Torrou a bobina. Aí nesses casos tem duas
opções. Ou a gente manda enrolar, leva nesses pessoal aí que trabalha com motores, ou troca a bobina nova. Pega toda essa parte aqui que é o estator, que a gente chama, e substitui novo. Aí tem que ver o que compensa para o cliente, o que é mais vantajoso, né? A provável causa do defeito é que o cliente ligou, instalou ele num portão muito pesado. Ou esses motores eles têm um ciclo por hora, em quantidade X lá de abertura e fechamento. No mínimo o pessoal para vender, questão de preço e orçamento, vai lá e vende um motorzinho desse para um portão. Tipo, às vezes um condomínio pequeno, uma residência onde tem bastante carros e um portão pesado. Acaba acontecendo isso, é inevitável. Eu vou pegar uma bobina nova ali pra gente fazer umas comparações. Aqui estou com outra bobina nova, do mesmo fabricante, mesmo motor. Pode perceber, a fiação é a mesma. Ó, essa ali é onde torrou e essa aqui está intacta. Agora eu vou fazer só uma medida nessa nova aqui para a gente ver a diferença, já que essa aqui deu daqueles valores loucos. Comum das duas bobinas então é o amarelo. Vou deixar ele preso aqui e vou verificar uma a uma agora. Então vamos ver primeiro em relação aqui ao fio preto, que é uma das bobinas. Veja que deu 39 ohms, 39.1.2, ele oscila muito pouco. Agora eu vou ver em relação ao vermelho. 39.0, 38, 39. Viu que está muito coerente, diferente da outra. 39.0, 39, 38.9, quase que a mesma medida. Agora eu vou medir entre os dois extremos. Tirar do comum e vai ter que ser a soma. Em torno de 80 ohms aproximadamente, 77.8, então está muito coerente. Agora eu vou medir a outra bobina ali, só para a gente novamente verificar as diferenças. Já estou com a bobina velha aqui, o comum amarelo, lembrando que isso aqui é uma bobina, é um indutor, ele não tem polaridade. Em relação ao vermelho, 56.3 ohms. Em relação ao preto, 66. Já viu a diferença? Deu aqui o que? 10 ohms de diferença aproximadamente. E entre os extremos, que seria a soma, está medindo 72, que seria a soma entre essas duas bobinas. Teria que dar em torno de 120 ohms se ela estivesse boa. Então agora eu vou montar outra bobina nova no motor para a gente testar. Eu não parafusei corretamente porque é só um teste que eu vou fazer. E eu tenho que passar o orçamento para o cliente, ver o que ele aprova, se é a troca da bobina ou mandar rebobinar isso aqui. Eu vou energizar agora, vou acionar com o controle. Ah, funcionou. Mandar parar, mandar acionar para o outro lado. Ok, está com a reversão ativada. Então é só isso, era para mostrar uma manutençãozinha de um portão desse. Tentei ser o mais prático possível, não é fácil dar manutenção e filmar aqui, tá bom? Espero ter ajudado, se gostou dá um like, se inscreve ou deixa nos comentários qualquer dúvida, tá bom pessoal? Obrigadão!